Oi, Sara, boa tarde. Me manda um joinha aí se você estiver me ouvindo e me vendo bem, por favor. Seja bem-vinda. Veio aprender um pouquinho mais sobre reagir a uma crise de ansiedade. Tudo certo, então? Como que você está, Sara? É um tema importante esse, né? De saber como que a gente reage diante de uma crise de ansiedade. Eu não sei se você já sentiu uma ansiedade, assim, muito forte, equivalente, assim, a uma situação muito desesperadora. E como é que você lidou nessa situação? Oi, Raquel, seja bem-vinda. Vamos aprender aqui sobre ansiedade hoje. Como reagir diante de uma crise de ansiedade. Para muitas pessoas isso pode ser algo muito novo, né? Ou de não saber contextualizar, de não saber identificar os sintomas, né? Sejam bem-vindos, Cristóvão, Letícia. Nós vamos iniciar daqui a pouquinho. Eu até atrasei um pouquinho para iniciar aqui, mas o que é sagrado para mim quando eu fico no consultório o dia todo, que eu faço até o almoço aqui, né? Não vou para casa almoçar, eu preciso descansar um pouquinho depois do almoço. E o quanto essa questão desse cochilinho, né, depois do almoço aí faz diferença, porque do contrário, tem muitas pessoas que têm sintomas de irritação por conta da sonolência, tem o próprio processo da digestão. Antes mesmo eu estava até observando essa questão, eu percebo que o meu coração estava muito acelerado. E não era de ansiedade, olha que curioso, né? Eu consigo identificar quando é ansiedade. Na live passada eu comentei aqui com vocês que eu estava muito ansiosa, né? Eu pedi até para que vocês dessem uma nota, né, para a ansiedade de vocês. A minha ali estava um 8 por aí. Hoje eu não senti a ansiedade do jeito que eu senti a semana passada, mas eu percebi que o meu coração estava muito disparado, mas também é por conta do próprio processo da digestão ali do almoço, circula mais sangue para poder fazer a digestão. Então, como é importante a gente identificar, né? Quem estava presente aí na live passada pôde acompanhar, né, que a gente trouxe aí então a questão dos gatilhos da ansiedade. E hoje então nós vamos trabalhar como que a gente reage diante da crise de ansiedade. Vou até tentar fixar aqui o título da live para que as pessoas possam chegar e identificando a temática. Quem aí tem crise de ansiedade, me contem nos comentários. Vamos ver. Pronto, aí acho que deu certo. Quem tem crise de ansiedade, quem que já sentiu ansiedade, de repente, né? A gente até falou na semana passada que não é de repente, né? Que tem várias situações, tanto internas quanto externas, que contribuem para que a ansiedade apareça, e a importância então da gente poder discriminar esses antecedentes, né? A Letícia tinha muito. Você fez alguma coisa, Letícia, para que essas crises diminuíssem? Se você quiser se sentir à vontade, colocar aí nos comentários como é que você identificava, o que você fazia. É algo que a gente então vai estar conversando na live de hoje, né? Então vamos lá, vamos iniciar. Se vocês puderem também, né, quem tá aí online aqui comigo, compartilhar essa live, né? Tem um aviãozinho aqui embaixo, parece um aviãozinho, você consegue compartilhar para que outras pessoas também venham. E às vezes é alguém que mora com você, que não sabe como lidar diante das suas crises de ansiedade, é alguém no trabalho que tem, você ajudar alguém, algum amigo, algum colega de trabalho que tenha, marido, esposa, né? Eu percebo que meus pacientes se queixam muito, né? Fulano não sabe lidar quando eu tô ansioso, acha que isso é bobeira, acha que isso é frescura, e não é por aí. Então a gente tem que pensar em estratégias para poder lidar, né?
A Letícia falou que não fez nada, mas ela se controla bastante hoje. Ainda tem, mas não tanto quanto antes. Pode ser que em alguns momentos da vida a gente sinta mais mesmo do que em outros momentos. Mas então hoje, Letícia, você vai aprender como controlar a crise de ansiedade. Uma questão que eu acho que é muito importante a gente discriminar primeiro: o que é medo e o que é ansiedade. O medo é uma resposta emocional diante de uma situação de perigo, né? Então eu sinto medo diante de uma situação que possa ter um perigo iminente, um perigo ali real, ou uma situação até imaginária, né? Fruto de um pensamento que envolvem os pensamentos catastróficos, por exemplo. A ansiedade é uma antecipação futura, né? Então a gente se antecipa de algo que possa começar a acontecer. Então essa é a principal diferença, né? Olha, até meu marido me prestigiando aí na live hoje. Bom, então vamos lá. As pessoas que sentem ansiedade, diferente até do que acontece, por exemplo, na crise do pânico, algumas pessoas sentem os primeiros sinais de ansiedade, sintomas de ansiedade, né? Sem que elas queiram muito. É como se o corpo tivesse num estado de ameaça constante. Ele fica o tempo todo ali ativado. Então, na crise, por exemplo, de pânico, a gente consegue identificar os sinais e os sintomas de ansiedade. Muitas vezes a gente até consegue controlar. Então, por isso a importância também, isso tem a ver com a live passada, de identificar possíveis antecedentes, situações de briga, situações de entrevista de emprego, situações no trabalho, conflitos, enfim, vários tipos de conflito, questões pessoais também, né? Então essa é a importância da gente identificar. E como eu estava falando no início da live, a importância de você identificar os sinais de ansiedade. Por que é importante identificar os sinais de ansiedade? Porque você pode fazer algo para isso. Eu tenho muitos pacientes que relatam que começam a perceber sinais de ansiedade, e é o que eu trouxe aí essa semana nos stories e alguns posts, que nem todo mundo tem os mesmos sintomas e nem todo mundo sente igual. Então é importante identificar o sinal que o teu corpo dá. Vocês conseguem identificar os sinais de ansiedade que o seu corpo dá? Não é só o batimento cardíaco acelerado. Então tem pessoas, por exemplo, que descrevem que sentem o peito queimar, arder, né? O peito não queima, não arde. Isso é um sintoma de ansiedade, né? Então a gente passa a discriminar e a identificar esses sinais. Por quê? Quando eu começo a observar que eu tô ficando ansioso, eu posso começar a me preparar para o que está vindo, né? Eu vou usar um exemplo e vocês vão entender. Vamos pensar um carro que ele não tá com a revisão em dia. Esse carro ele vai apresentar alguns sintomas. Então ele vai apresentar ali alguma luz acesa, ele vai fazer barulho diferente, você vai sentir ali na direção que ele tá diferente. E vamos imaginar então que você imagina que esse carro ele tá fervendo. Sabe quando a água ali do radiador, eu não entendo muito, mas que a água do radiador tá fervendo? O que você vai fazer? Você vai desligar o carro, a água vai esfriar ali no momento por completo? Não vai. Então vamos entender que a crise de ansiedade, ela funciona dessa maneira. Ela começa dando indícios de que você pode estar diante de um perigo, de uma ameaça ali iminente, e a hora que a crise estiver se manifestando no seu corpo, em até 10 minutos, o teu corpo vai manifestar todos os sintomas de ansiedade. Só que quando você já está na crise de ansiedade, não adianta você lutar contra. É aquela água que está fervendo, ela está quente. Você vai ter que esperar com que isso passe. E por incrível que pareça, por mais difícil que seja, a ansiedade passa. Em até 10 minutos o teu corpo vai liberar todas as sensações fisiológicas possíveis. E o que acontece? Então tem esse pico em até 10 minutos. Para essa curva começar a descer, né? Para essa água começar a esfriar,
demora 30, 40 minutos e é por isso que a gente então tem uma ressaca de sintomas, né? Sente o corpo cansado, fadigado, parece que sem energia, porque é como se você tivesse realmente investido muita energia naquela crise de ansiedade, o teu corpo identificou, e ele demora então um tempo para se recuperar. Então lembre-se sempre que não há, melhor que não se lute contra os sinais de ansiedade. Tá sentindo ansiedade? Fique num local mais confortável possível, porque vai passar. Agora, essas estratégias todas aqui que eu vou trazer até o final da live, então fiquem aí até o final da live, é para que você comece a identificar que está ansioso e comece a agir em direção à sua ansiedade. A Sara colocou, mas é sobre ficar muito nervoso ou receber uma ligação inesperada, ofegante. Você pode realmente, Sara, durante até essa ligação inesperada, eu acho que isso também tem a ver, a ligação inesperada de alguém que a gente gosta e de quem a gente não gosta. Trabalhar a respiração. Eu tenho alguns vídeos aqui no Instagram, tem no Facebook, sobre o treino de respiração diafragmática. A maior parte das pessoas que são ansiosas já ouviram falar da respiração diafragmática, mas eu vou passar por essa respiração até o final da live, que é inspirar e expirar de maneira mais lenta, porque ajuda nessa sensação ofegante. Isso também, Sara, pode ser por conta de uma surpresa, de não saber como reagir diante dessa ligação. Então pode gerar esses sinais de respiração curta, que a gente chama, né? Depois você me fala, Sara, se é isso, se isso te ajuda também a pensar, né? Tá muito calor por aqui, vou tomar uma aguinha. Então vamos pensar. Vou usar esse exemplo aí então que a Sara trouxe diante de receber ligações, por exemplo. É algo que a gente não controla, né? Receber ligação de algumas pessoas é inesperado, a gente não controla. E aí vamos pensar então numa situação de uma mulher que está ali no teu dia a dia, que está trabalhando e começa a ter os primeiros sintomas de ansiedade. De repente, né, ela começa ali então a ter taquicardia, tremor, sudorese, sente a boca muito seca, não sabe muito o que fazer, a sensação é de que ela vai passar mal, de que ela vai morrer. Ela levanta, ela vai até o café, toma uma água, começa a olhar ao redor, a gente fica hipervigilante quando a gente está começando a ficar ansioso, faz aquela leitura do ambiente, nada aparentemente causa medo, né? Nada aparentemente é ameaçador, mas eu começo a olhar tudo ali à minha volta. E a grande preocupação é, será que alguém está percebendo os sinais de ansiedade? Será que se eu passar mal alguém vai me ajudar? E se eu morrer? E se não tiver ninguém que possa me socorrer, por exemplo? Né? Então a gente começa, o próprio processo do batimento cardíaco acelerado faz com que as nossas pupilas se dilatem, aconteça a maior passagem de sangue pelo nosso corpo, porque é como se a gente precisasse reagir mesmo a uma situação. São as três reações: luta, fuga ou congelamento. Mas tá tudo bem, eu estava no meu ambiente de trabalho. E aí por aquele instante já não consegue mais voltar a trabalhar. Se tem uma amiga, um amigo, alguém, chama ali para conversar. E aí o que acontece no outro dia? Vem o medo. E se eu tiver isso de novo? E aí essa pessoa vai para casa, ela tá em casa, até de repente as outras pessoas de casa chegar, ela tá ali sozinha. E aí vem esse medo de novo, vem essa onda de calor que esquenta, que toma o pensamento da pessoa e começam os vários pensamentos de novo. E se eu passar mal? E se eu morrer? Quem é que eu vou chamar para me ajudar? Eu tô sozinha em casa, né? Se mora em prédio, começa a pensar nos vizinhos que podem ajudar. E aí é que começa então a grande problemática aí da questão da ansiedade, que é esse medo, são esses pensamentos relacionados a uma preocupação, né? Se eu passar mal, por quê?
da situação de passar mal, parece que é algo incontrolável, né? Mas aqui eu quero te trazer uma informação muito importante, né? Por que a respiração diafragmática ela é tão importante? Porque é através dela que você controla os seus batimentos cardíacos. Você já pensou nisso? Parece que é bobeira, mas quando você controla os seus batimentos cardíacos, você controla a sua respiração. Se você controla a sua respiração, você consegue ter maior controle sobre as suas crises de ansiedade. É fácil fazer respiração diafragmática? Não é fácil. Parece que é fácil, mas sentir os benefícios da crise de ansiedade, mas sentir os benefícios da respiração diafragmática requer treino. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas todos os dias à noite eu tenho feito meditação. É aquele momento que eu esvazio a cabeça, volto a atenção toda para mim, para o que eu tô sentindo, pontos de tensão, sensações que possam ali estar incomodando. Então, requer um treino. Por que é importante, então, treinar também a respiração? Porque na hora que você precisa usar, como nessa situação que eu descrevi, você não vai saber dos benefícios, você não vai saber fazer, você não vai lembrar de fazer. Então, tudo requer prática, requer treino, para que isso entre na sua rotina. Caso contrário, ela não vai funcionar. Então essa mulher, ela tá lá em casa, ela tá sozinha e ela tá com medo de passar mal. Ela percebe que aquilo passa. Ela tenta se distrair, ela vai arrumar uma cozinha, ela vai arrumar alguma coisa em casa e passa um tempo ali, ela percebe que aquilo passou, que ela melhorou daqueles sintomas. Mas aí esse medo ele fica recorrente, né? Então quando a gente fala que a gente precisa agir em direção à ansiedade, é nesse sentido. Tem técnicas, tem estratégias para que você possa lidar e de fato aprender a enfrentar. Porque algo que é muito comum em pacientes que têm ansiedade é a esquiva, né? Então se eu posso, inclusive o vídeo de hoje eu falei sobre isso, né? Se eu posso evitar ir ao médico, se eu posso evitar fazer exames, né, eu evito. Mas quais as consequências que isso tem a longo prazo, né? Eu brinco com os meus pacientes aqui que é sujeira debaixo do tapete. Eu não tô vendo, mas eu sei que tá ali. Isso gera um incômodo. Isso também gera um sinal de ansiedade. Não aquela ansiedade quando eu tenho que enfrentar, mas ela também gera ansiedade. Então, comecem a identificar quais as dificuldades que você tem com relação à ansiedade. Se vocês quiserem aqui colocar nos comentários, eu posso ir comentando, conforme aqui o tempo da live, os comentários de vocês. Qual a maior dificuldade perante a live? Qual a maior dificuldade perante a crise de ansiedade? O que vocês geralmente fazem quando estão ansiosos, né? Porque a ação é o que vai fazer a maior diferença no controle também da ansiedade. Então eu tenho pensamentos ali ansiosos, eu tenho essas preocupações, eu começo a perceber que eu tô com sinais de ansiedade e eu preciso agir. Se você tem ações que reforçam a sua ansiedade, fica pior ainda. O que é reforçar, Francine? Todo comportamento que é reforçado, ele aumenta a probabilidade de acontecer de novo. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho pensamentos de ansiedade, eu me sinto ansioso e aí eu tomo uma cerveja. A cerveja, ela me relaxa, ela me deixa bem. Por hora ali é uma estratégia que funcionou. E aí, vai beber então todo dia? Porque todo dia você tem ansiedade? E muito pelo contrário, às vezes a bebida, ela causa também uma certa euforia, né? A depender do tanto que se bebe, e ela pode ser inclusive prejudicial para a ansiedade, para dormir melhor, né? Então vamos lá. Identificou então os sinais de ansiedade, o que é que vocês vão começar a fazer, né? Então eu trouxe aí a questão da respiração diafragmática, né? E o que é respiração diafragmática? A gente tem um músculo aqui, né, perto aqui da nossa costela, que é o diafragma. Geralmente pessoas ansiosas,
elas têm uma respiração que a gente chama de torácica, que é uma respiração curta, né? Então parece que o abdômen fica bem comprimido, fica bem preso e a gente respira de forma curta, né? O que é a respiração diafragmática? Então você vai inspirar pelo nariz ou pela boca. Eu gosto de passar esse treino quando o nariz está desobstruído, né? Porque se o nariz está obstruído não vai funcionar. Inspira pelo nariz e solta pela boca, de forma bem lenta. Você vai perceber que os pensamentos eles ficam ali, ainda em torno daquela situação que está causando ansiedade. Muitos pacientes, inclusive, relatam que ao identificarem que estão ficando ansiosos, começam a fazer a respiração diafragmática e conseguem controlar, conseguem fazer com que a crise de ansiedade não venha. Então nós temos sinais de ansiedade, nós temos a crise de ansiedade, que é aquela que atinge o pico em até 10 minutos. Então antes de entrar na crise de ansiedade, que é a água fervendo, que eu usei aqui de exemplo, a gente tem os sinais de ansiedade. Tô percebendo que eu tô ofegante, tô percebendo que eu tô começando a ficar com as mãos suadas. Inicie então o treino de respiração todos os dias. E aí você pode fazer, então eu tô num consultório médico, né? Geralmente eu instruo os pacientes colocar uma mão aqui no tórax e uma aqui na região do abdômen, para sentir o abdômen distender, né? A gente nasce fazendo respiração diafragmática e ao longo da vida a gente desaprende, o bebê faz, é aquela barriguinha do bebê que sobe e desce. Então, se você está num local público, você não vai colocar a mão no tórax nem no abdômen. Você vai sentar numa posição confortável, de olhos abertos mesmo, não precisa fechar, e você vai elevar a sua respiração. Pelo menos ali naquela situação, umas 10 vezes. Então, inspira. E solta o ar. Façam aí junto comigo, para vocês me relatarem a sensação que vocês têm. Então, inspira pelo nariz. E solta pela boca. Algumas pessoas relatam que sentem uma leve tontura, outras pessoas parece que tem assim um nó na garganta, um desconforto na garganta. Algumas pessoas quando estão ali, imagina que o coração está muito acelerado e você está trazendo uma respiração mais lenta. O que vai dar a sensação? De falta de ar. E é só uma sensação de falta de ar, né? Porque se você está respirando mais, está oxigenando mais, né? Obrigatoriamente o coração vai demorar um pouquinho até ele entrar no ritmo e voltar a bater num ritmo normal. Algumas pessoas sentem uma leve tontura, mas isso é porque está oxigenando bastante o corpo, né? Vocês estão fazendo aí a respiração, coloquem aí para mim nos comentários se vocês já conhecem essa técnica, se vocês gostam, se ajudam vocês. Outra técnica também que é muito importante é a técnica de relaxamento, né? Essa técnica de relaxamento a gente também usa em situações, por exemplo, de tensão. Então, estar tenso é um sinal de que o seu corpo parece que está ativado. Quando é que a gente fica tenso? Quando a gente tem que se preparar para alguma situação. Quando a gente tem que reagir a uma situação. Então, nossos músculos começam a contrair como uns sinais. Então, fiquem muito atentos aos sinais que o corpo de vocês dão. O nosso corpo fala, o nosso corpo se comunica. E o que acontece muitas vezes é que a gente ignora, né? Então, começou a perceber que tem algum estado de tensão, uma técnica assim, uma das regiões que é mais fácil de tensionar, né? Essa região aqui dos ombros. Então, como é que a gente faz esse treino de relaxamento? A gente tensiona, né, toda essa musculatura, sente esse desconforto, sente, né, todas as sensações mesmo ruins que causam, né, estar tenso, e aí você solta. E aí você solta e você sente a diferença que é estar tensionado ou não. Muitas pessoas eu já vi tensionam a testa. Eu já atendi pessoas que o normal era ficar com a testa toda enrugada.
E em alguns momentos eu percebia que a pessoa desenrugava a testa. Então assim, imagina um mal-estar que ficar tensionando a testa traz o tempo todo. Tensionar as mãos, né? Apertem as mãos de você e o mais forte que vocês conseguirem, né? Sintam os sinais de tensão, desconforto, a dor, né? O que a dor traz, causa, né? E aí aliviem. Então a gente combina a técnica de relaxamento com a respiração. Isso para pessoas que são muito tensas, né? Que tem muita dificuldade em relaxar, por exemplo, né? Também é muito usado. E uma terceira técnica aí que é muito legal, que dá para fazer em qualquer lugar, que é a técnica de distração, né? O que consiste essa técnica de distração? Tirar o foco da situação que está causando ansiedade. Tirar o foco das sensações físicas do seu corpo. Mas aí vocês podem me perguntar: Francine, você não falou que era pra gente prestar atenção nos sinais que o nosso corpo dá, nas sensações físicas do nosso corpo? Sim, isso antes de estar em crise, antes de ter ali todos os sinais de ansiedade. Começou a identificar, soa aquela campainha, começou a identificar que o corpo está... que o seu corpo identificou alguma situação de perigo, né? É aí que você vai então passar a agir. Então isso vale, isso funciona na verdade antes de ter todos os sinais de ansiedade. Quando você já está durante a crise ali de ansiedade, a questão é que a gente precisa desfocar, porque quanto mais você pensa que você tá com taquicardia, que você vai passar mal, que ninguém vai te ajudar, que você tá sozinho, mais ansioso você fica, né? Qual que é o ápice disso? Um tremendo sofrimento, um tremendo desespero e uma fadiga muito grande. Leva à morte? Não, mas é muito desconfortável, né? É tão desconfortável que fica um medo de ter de novo. Então essa técnica de distração pode ser feita em qualquer ambiente, né? De começar a observar as coisas que tem ao redor. Então, por exemplo, aqui na minha sala eu tenho um armário marrom fechado, eu tenho um outro armário marrom aberto, eu tenho alguns livros, eu tenho um vaso de planta, eu tenho as cortinas, e aí eu começo a enumerar tudo que tem à minha volta, cores, formas, e isso funciona então como uma distração, né? Se você está no trânsito, você pode observar quantos carros brancos passam por você. Se você está em casa, você pode começar a olhar tudo que está à sua volta, né? Nesse momento, a gente busca a esquiva, né? E por quê? Para desfocar. Então não é que você vai se esquivar sempre, mas diante da crise de ansiedade, a gente busca a esquiva para suavizar aqueles sintomas. E aí, depois que você tiver com ansiedade, normal, né? Porque ela chega num período ali, a gente fala que ela é adaptativa. Ela vai até um certo grau e realmente depois ela começa a cair. Então ela não vai ficar sempre aqui no pico, ela vai diminuindo. Quando tiver já normalizada é que a gente consegue identificar o que pode ter causado. Nas crises de pânico em específico, a gente às vezes tem que contar com a ajuda de medicamentos, né? Mas em geral a psicoterapia tem um trabalho muito eficaz, né? E junto com a medicação, melhor ainda, em alguns casos a gente precisa realmente contar com a ajuda de medicação. Oi Rita, muito obrigado. Você é minha colega e psicóloga também, seja bem-vinda. Gosto muito quando vocês vêm aqui prestigiar, vêm comentar. Eu acho que torna esse momento aqui muito prazeroso. E aí, por último, assim, uma última questão que gostaria de trazer também é uma técnica de questionamento, né? Dentro do consultório, eu chamo de registro de pensamento disfuncional. Quem tiver interesse em ter esse arquivo, eu tenho aqui comigo e eu posso disponibilizar para vocês. Eu vou ensinar a fazer, deixa eu só até pegar, tá aqui do meu lado, né? O que é o registro de pensamento disfuncional? Consiste em identificar, às vezes, aquele pensamento que causa ansiedade. Então, eu tenho medo de passar mal
e de não ser socorrido, né? E o passar mal, às vezes, envolve essa questão de ansiedade, não envolve uma doença. Diferente quando você tem uma doença pré-existente, né? Nesse caso, a gente está falando do medo que a ansiedade causa, né? Então, o que consiste esse registro? Você vai anotar, eu vou depois mostrar para vocês como que é um quadrinho, né? E que eu uso aqui no consultório com os meus pacientes. Você vai anotar quando é que esse pensamento aparece. Quando ele aparece? Quando eu tô em casa, de dia, de noite, antes de dormir, quando eu tô no trabalho, né? Então você vai contextualizar. O que você sente? É medo? É tristeza? Né? O que você sente? E aí você vai dar uma nota de 0 a 10, né? Lembrando que 0 eu não sinto nada, 10 eu sinto muito. O que você faz quando você se sente assim? Eu procuro beber uma água, eu ligo para alguém da minha confiança, eu ligo para minha mãe, para o marido, para a esposa, para quem o que é que você faz nesse momento? Porque aqui a gente identifica a questão da ação. Né? A ação ela é muito importante nessas situações de ansiedade. Não adianta sair correndo, né? Teu coração vai acelerar mais, a vontade às vezes é de sair correndo, né? Mas não dá para fazer isso. E aqui você também vai listar todos os pensamentos que você tem, todos os pensamentos ruins. Tenho medo de morrer, tenho medo de passar mal, tenho medo de não ser socorrida. Lista todos os pensamentos e o que você sente no corpo. É aí que a gente consegue identificar as sensações fisiológicas, né? Eu sinto então um aperto no peito, eu sinto dor de cabeça, eu sinto que a boca fica seca, eu sinto falta de ar. E aí a gente vai questionar esse pensamento. Então, verdadeiro ou falso para o medo de passar mal, né? De morrer. E aí a gente tem 2 campos aqui que você vai listar por que esse teu pensamento de passar mal e morrer ele é verdadeiro. Muitos meus pacientes, né, vários medos aqui, não encontram alternativas do verdadeiro. Por quê? E aí eu vou chegar na questão que é falso. Porque você já passou mal outras vezes e não morreu. Apesar do desconforto ser muito grande, a gente não morre. É horrível, é desesperador. Mas a gente não morre. Eu tive outras vezes e não morri. Eu sei que esse desconforto é da ansiedade. Então é uma fichinha que eu tenho assim, ó, tá vendo? Então o campo de quando aparece, o que eu sinto, a nota, o que eu faço, os pensamentos ruins, o que eu senti no meu corpo. Verdadeiro ou falso, para o medo de, e aí vocês colocam o que é. E é verdadeiro, vocês vão colocar o porquê que é verdadeiro. E se é falso, por que é falso, né? Então, esse registro de pensamento disfuncional, que a gente chama aí de RPD, também é uma forma de questionar os teus próprios pensamentos, né? E de perceber que aquilo é uma sensação da ansiedade. Então, você reage àquilo que você está sentindo. E aí, pessoal, comentem aqui comigo o que vocês acharam. Eu acho que tem uma questão também que é muito importante, que eu trouxe inclusive hoje nos stories. Eu tenho uma lista de transmissão. Então, assim, são sempre as mesmas pessoas que participam. E tá tudo bem, né? O conteúdo que eu tô fornecendo aqui pra vocês é gratuito, né? É um espaço para mostrar que a ansiedade tem controle, que a ansiedade você pode controlar, que tem técnicas, que tem profissionais qualificados e específicos para poder te ajudar. Só que de nada adianta ter conhecimento e não colocar em prática. Você só vai saber e você só vai sentir se você viver aquilo. Não adianta eu falar para você, faça a respiração, a respiração é boa, faça a técnica da distração. Se você não usar, você não vai saber. E você não vai lembrar realmente de usar. Oi, Gabriele, eu vi que você entrou agora no finalzinho. Eu vou deixar salva sim. Acabando aqui a live eu já deixo salva. Obrigado, Letícia, você gostou. Letícia, coloque isso no teu dia a dia. Tire um minutinho. Eu até comentei uns dias atrás, né? Quando eu tô nos dias assim muito corrida, eu tiro pelo menos 3 minutos à noite para fazer a minha meditação e a minha respiração. Todos os dias. Dia que tá mais corrido, pelo menos 3 minutos. Os dias que eu tenho um pouquinho mais de tempo, 10 minutos, 15 minutos, né? É muito
não é mágica, né? Na semana passada eu tava assim, muito ansiosa até começar a live. Eu até comentei, eu mal conseguia assim almoçar. Mas como era um propósito aqui pra mim fazer a live, por isso que eu não desisti, porque eu teria desistido também. E hoje, se eu falar pra vocês, minha ansiedade estava 3, 4, porque eu me preparei de manhã, vi materiais pra trazer. Então assim, isso me ajudou muito. Então, a ansiedade faz parte da vida, a gente não fica sem ansiedade, ela é importante, mas a gente precisa aprender a lidar, porque do contrário, a gente sofre muito. Então, usem as técnicas, né? Caso vocês queiram aí esse material do RPD, né? Podem me mandar uma mensagem no celular ou aqui por direct, que eu vou colocar para vocês e vou disponibilizar. Inclusive, tem um post dessa live no meu feed. Gostaria que vocês fossem lá no feed, no post dessa live, e comentassem com uma palavra o que essa live representou para vocês, né? O que essa live trouxe de ensinamento para vocês. Uma palavrinha. Descrevam lá o que vocês acharam, tá? Vai me ajudar, né, para que outras pessoas sejam alcançadas, para que outras pessoas também tenham esses benefícios, porque de fato é um investimento, né? Eu tô aqui, vocês também, e é um investimento de tempo, né? Então vocês não estão perdendo tempo, vocês estão ganhando conhecimento, estão aqui aprendendo para poder aplicar a vida de vocês e ter mais qualidade de vida. Tô aqui aberta, né? Temos aí uns minutinhos para perguntas, se vocês tiverem alguma pergunta. Se quiserem relatar alguma situação, Francine, eu tenho dificuldade específica nisso, eu posso estar aqui pontuando para vocês. E na terça-feira que vem, temos outra live, né? Como ter qualidade de vida, né? Controlar a ansiedade e ter qualidade de vida. Porque não adianta, eu acho que as duas coisas aí, elas vêm juntas, né? Mas o que é que eu faço para ter qualidade de vida e também poder controlar a minha ansiedade? Então vai ser a 1h05, aqui no Instagram, novamente. Eu preciso me programar aqui para poder fazer pelo Facebook. Tem muitas pessoas que não têm Instagram, mas eu vou me organizando, né? Uma coisa de cada vez. Oi, Raquel, tem alguma dúvida? Pode colocar aqui para mim, senão a gente já vai finalizando. Deixa eu olhar aqui que tinha uma... Raquel, vi que entrou no comecinho, assistiu tudo, que bom que você gostou. De fato é um momento aqui de dedicação mesmo, né? Para trazer um conteúdo aí, o melhor que eu puder aí para vocês. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Se alguém tiver alguma questão, né, e quiser colocar para mim depois por direct, mas vá lá no feed, escreva para mim. Ana Carolina, estamos finalizando a live de hoje, eu vou deixar salva e você pode depois ver aí no meu feed. Daqui a pouquinho já tá no feed e foi muito bacana, né? Obrigada, Andréia, por ter participado. Eu acho que é isso. Quando a gente tem uma dificuldade, a gente tem um problema, a gente tem que procurar soluções, né? Ficar reclamando, e eu vejo isso muito, né? Em grupos, em alguns grupos aqui eu vejo, as pessoas querem falar delas, elas querem reclamar, mas elas não querem fazer o que precisa ser feitas. Então são poucas pessoas realmente que se dedicam a fazer algo por elas, né? E vocês que estão aqui, eu acho que é esse passo, né? O que é que vocês estão fazendo? Poderiam estar fazendo qualquer outra coisa, poderia ser qualquer outra coisa mais interessante, mas vocês escolheram estarem aqui, né? Então, eu acho que isso é agir em direção, né? A gente precisa pôr ação nas coisas da nossa vida, e é isso que vai fazer realmente a diferença. Eu já agradeço muito a participação de todos vocês aqui que ficaram até o final. Muito obrigada, né? Terça-feira, então, temos um novo encontro, a 1h05 aqui no Instagram. Um grande beijo e uma boa tarde para vocês. Tchau!